Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades, mas a casa permaneceu firme. Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o seu amigo Ginaldo e esse é o canal Falando do Amor de Deus. Eu quero no vídeo de hoje compartilhar com você uma palavra que está no livro de Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24, onde esta palavra vai nos mostrar o Senhor falando sobre os dois fundamentos. Não é preciso ser um expert em construção para saber que uma casa ela deve ser edificada sobre uma superfície firme, sobre uma superfície que tenha capacidade de suportar o peso, de suportar aquela construção para que futuramente ela não venha sucumbir, ela não venha tombar. Quando olhamos para a palavra de Deus no capítulo de número 7 de Mateus, vemos Jesus falando sobre essa edificação ou sobre esses fundamentos, os quais todo aquele que ouve a palavra, todo aquele que ouve o ensinamento da palavra de Deus, ele é comparado ao homem prudente. E o homem prudente é aquele que, quando ele vai construir a sua casa, quando ele vai montar ali a base para poder construir, ele vai procurar, obviamente, um terreno que seja apto para aquele tipo de construção, para que ele não tenha um problema no futuro. Quando nós pegamos esse exemplo e trazemos para a nossa vida, sabemos que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, daí, entendemos que o primeiro fundamento para que a nossa vida se sustente diante das adversidades, das situações, é a nossa fé. A fé é o primeiro fundamento que nós precisamos colocar em prática, que nós precisamos colocar em ação para que nós consigamos vencer as situações mais adversas que vêm contra as nossas vidas. Então, quando ouvimos a palavra, quando ouvimos os ensinamentos da palavra, a primeira atitude nossa deve ser fazer com que a nossa fé ela seja aguçada, ou seja, a primeira atitude que nós devemos ter é cumprir ou fazer ou praticar a palavra de Deus, ou os ensinamentos que o Senhor ele nos dá através da sua palavra. Quando o Senhor ele vai dizer, olha, vieram os ventos, vieram as tempestades, vieram os vendavais e sacudiram aquela casa. Porém, a casa permaneceu firme, a casa permaneceu de pé. E ele vai dizer que o homem que ouve as palavras e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, vieram as tempestades e grande foi a ruína desta casa. Quando se compara o prudente com o imprudente, quando se compara o que construiu sobre a rocha e o que construiu na areia, nós vamos ter aí a diferença entre os dois personagens, entre as duas pessoas. Aquele que está na igreja, que ouve a palavra, aquele que pratica a palavra, e aquele que está na igreja, que ouve a palavra, mas que não pratica a palavra. Vem o mesmo vento que veio contra a casa edificada sobre a rocha. Veio o mesmo vendaval contra a casa, veio a mesma tempestade, vieram as mesmas coisas, as mesmas adversidades vieram sobre as duas casas. Porém, uma delas conseguiu resistir. Uma delas conseguiu se manter firme. Uma das casas conseguiu se manter de pé em meio à situação. Quando nós olhamos para esses dois exemplos, entendemos que nós precisamos colocar em prática esses fundamentos. O fundamento da nossa fé, ele precisa estar aguçado, ele precisa estar
firme para que nós consigamos vencer. E um outro fundamento que nós vamos precisar colocar em prática é o amor que nós precisamos demonstrar, seja pela nossa família, seja pela obra do Senhor, seja pela palavra do Senhor. Nós precisamos depositar amor. O amor é algo sublime, é algo sobrenatural, é algo que precisa ser plantado, cultivado, vivenciado a cada dia, para que nós não venhamos sucumbir quando vierem as tempestades, para que nós não venhamos cair no momento em que as tempestades elas se levantarem contra a nossa vida. A nossa vida ela é como uma embarcação, a nossa vida é como um barco que ela é conduzida, ela precisa ser conduzida pelo Senhor. O Senhor ele vai conduzir, ele vai levar pelos lugares mais seguros possíveis, desde que nós entendamos a sua palavra, vivamos a sua palavra e deixamos de lado a incerteza e deixamos de lado a incredulidade, a falta de fé. Porque muitas pessoas hoje elas constroem a sua vida sobre uma mentira. Elas constroem as suas vidas, elas constroem as suas famílias, elas constroem tudo sobre algo que quando começa errado, vai terminar errado. Isso é o que acontece quando se constrói uma casa em um lugar que não tem a capacidade de suportar o peso. Essa casa não vai muito longe. Então, logo entendemos que há uma necessidade. Logo entendemos que há uma necessidade muito grande de nós continuarmos ou fazermos o que a palavra está nos ensinando, nos mostrando que nós precisamos fazer. Então eu te convido hoje a ouvir essa palavra, a começar a construir a tua casa, a começar a construir o teu lar, edificar a tua vida mediante o fundamento da palavra de Deus, mediante o fundamento da rocha que é Cristo Jesus. E assim você vai conseguir vencer as adversidades, você vai conseguir transpor as muralhas que se posicionarem à tua frente, e nada será páreo para destruir você. Que Deus em Cristo te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre ti. Nos veremos no nosso próximo vídeo, se Jesus não voltar até lá. Fiquem todos com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.